Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso gratuito de neurociências para terapeuta. É um prazer estar aqui com você. Eu sou o Lucas Kene e se você não assistiu às outras aulas, volta lá na playlist no canal, onde a gente vai ter aula sobre neurobiologia celular, neuroanatomia, neurofisiologia, transtornos e psicopatologias e agora nós vamos falar sobre intervenções clínicas, tá bom? Se você não baixou ainda o material da aula, vai aqui na descrição onde tem um link em que você vai conseguir fazer uma inscrição rápida e aí você tem acesso a todos os slides que nós estamos passando por aqui, para você poder consultar sempre que você precisar, tá bom? Se você está gostando desse curso, não esquece de se inscrever no canal, deixar um gostei aqui abaixo, é muito importante também para a divulgação e para a gente poder ter um contato mais próximo, tá bom? Agora nós vamos falar sobre intervenções clínicas. E, obviamente, é importante a gente lembrar que nesse curso aqui, quando eu vou falar, por exemplo, sobre intervenções clínicas, nós estamos falando sobre neurociências nesse curso, né? Então, a ideia é que vocês possam aprender a neurobiologia por trás das coisas. Então, não é um curso em que eu vou ensinar vocês a fazerem intervenções, porque isso é o que você, enquanto terapeuta, psicólogo, psicanalista, seja o que for, já aprendeu ou aprende em outras formações. É lá que você aprende a aplicar técnicas de terapia. A ideia do curso é que você tenha um entendimento aprofundado sobre o ser humano, que, na minha opinião, na verdade, deveria ser o que todo terapeuta deveria aprender antes mesmo de aprender técnica, mas para que você possa ter um entendimento aprofundado da pessoa, para primeiro conseguir ter um raciocínio clínico muito melhor embasado, saber escolher melhor a melhor intervenção e ter também uma psicoeducação do seu paciente, mais valorização do seu trabalho, tá? Obviamente, então eu não vou ficar aqui ensinando você a aplicar técnicas específicas, intervenções específicas, e se a gente conversar sobre algumas intervenções importantes dentro de saúde mental, tá bom? E falar sobre a neurociência envolvida com isso tudo. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Agora nós vamos falar sobre intervenções clínicas. Então, vamos lá, sem muitas delongas mais. A primeira coisa que a gente pensa no modelo biomédico de saúde, né? A primeira coisa que nos vem em mente é medicação. Então, quando a gente fala sobre psicofármacos, nós estamos falando sobre aqueles remédios que atuam no nosso sistema nervoso central. E essa é a primeira questão que nós vamos conversar aqui sobre intervenção clínica, tá? Porque, é claro, nós, enquanto terapeutas, psicoterapeutas, a gente já pensa logo na abordagem de psicoterapia. Mas se a gente for pensar no modelo biomédico, a primeira intervenção que vem à mente é o remédio, né? A pessoa está ansiosa, depressiva, e o que que ela vai tomar de medicação? Então, nós vamos falar primeiramente sobre isso antes de falar sobre psicoterapia. E, claro, dar uma passada aqui sobre esse assunto, né? O que é uma droga, né? Então eu gosto de trazer algumas verdades inconvenientes, porque muitos termos às vezes são confundidos pelas pessoas. Quando a gente fala de droga, nós já nos vem em mente as drogas de abuso, né? As drogas que têm ali um potencial muito prejudicial, cocaína, heroína, isso, aquilo, maconha, cigarro, álcool, né? Mas na verdade, droga é qualquer substância que altera os processos bioquímicos e fisiológicos do organismo. Então, qualquer coisa que você põe para dentro do seu corpo e que tem um efeito além do nutricional é uma droga, tá? Então, nós temos o termo droga psicoativa. É aquela droga que atua no seu sistema nervoso central. Como, por exemplo, o café. A cafeína tem um papel no nosso sistema nervoso central, gerando aqueles sintomas de mais alerta, vigília, porque ela vai impedir que o corpo, que o cérebro consiga perceber o cansaço. E com isso você consegue se manter ativo por mais tempo, né? A gente tem uma aula inteira para poder falar sobre isso, né, em outras formações, mas aqui é importante você saber que a droga psicoativa é aquela que consegue atuar diretamente no nosso sistema nervoso central. E o fármaco é uma droga que tem um efeito terapêutico. Então, todo fármaco é uma droga, mas nem toda droga é um fármaco, porque o fármaco ele tem que ter um efeito terapêutico na pessoa, tá? Então, agora sim, o que é um fármaco, né? O remédio de fato. O fármaco do grego fármaco, não sei como pronunciar exatamente, é um termo que ele pode significar tanto veneno quanto remédio. Olha só que interessante. Justamente porque dependendo da dose, ele pode ser uma coisa ou outra, né? Então, o fármaco são substâncias que podem ser terapêuticas ou fatais, dependendo da dose e da forma de administração. Então, qualquer coisa, né? Eu vou tomar aqui um Rivotril. Bom, o Rivotril, se eu tomar ele em doses menores, ele pode gerar um efeito ansiolítico, pode gerar um efeito sedativo, né, indução ao sono, tratar insônia. Mas se eu me entupir desses inibidores, esses depressores do sistema nervoso central, que a gente vai falar aqui agora, como por exemplo
os benzodiazepínicos, os ansiolíticos, o Rivotril, se eu me entupir desses remédios, se eu administrar de forma intravenosa, eu vou morrer, né? Não tem jeito. Você vai realmente ter uma inibição completa do seu sistema nervoso, que vai ser um veneno para você. Então, geralmente, remédio é algo que você tem que tomar sempre muito cuidado com a dose, né? Então, literalmente, significaria algo do tipo aquilo que tem o poder de transladar as impurezas, tá? Isso aí seria um significado mais literal do que é um fármaco. E quando nós estamos falando sobre psicofármacos, assim como nós falamos que uma droga psicoativa é aquela que atua no sistema nervoso central, o psicofármaco, ele também é aquele que atua no sistema nervoso central. É o fármaco que atua no sistema nervoso central. E quando ele atua ali, o que que ele altera? Altera a nossa cognição. Lucas, o que que é cognição? A gente usa muito esse termo por aí, né? A cognição, ela seria basicamente um termo científico para falar sobre a mente. Então, todos os processos mentais, quando a gente vai falar sobre questões científicas, a gente usa o termo cognição, né? Aí vai envolver um monte de processos diferentes. O humor, o comportamento, a motricidade, tá? Vamos lembrar que o sistema nervoso não tem a ver só com fatores emocionais, tem a ver com movimentos, tem a ver com todas essas respostas. Já quando a gente vai falar de psicofármacos específicos, cada um deles vai ter uma ação diferente. Então, só para poder citar aqui como exemplo alguns remédios conhecidos, vamos falar sobre os ansiolíticos, né? Aqui, esses ansiolíticos, os mais comuns utilizados hoje são os benzodiazepínicos, tá? Então, há uma classe de fármacos chamados benzodiazepínicos, são os mais comuns aí para a ansiedade, como o clonazepam e o diazepam, mais conhecido como Rivotril e Lexotan, produzidos pelo laboratório Roche. Uma coisa importante é que talvez você possa pensar assim, ah, Lucas, mas eu já vi gente que toma clonazepam, diazepam para insônia. E eu já vi gente que tem ansiedade, mas ao invés de tomar benzodiazepínico, toma remédios que são considerados antidepressivos. Então, qual que é a lógica por trás disso? É porque hoje ainda a gente classifica os fármacos com base naquela patologia que ele é mais tratada, né, que ela é mais comumente indicada. O que não faz muito sentido. O mais correto seria a gente sempre classificar a medicação de acordo com realmente o grupo, né, o mecanismo de ação. Então, ao invés de a gente chamar isso aqui de ansiolítico, a gente deveria realmente chamar de benzodiazepínico. Por quê? Porque ele pode acabar sendo útil em outros casos que não são apenas ansiedade. Assim como podem existir casos de ansiedade que a gente não vai usar benzodiazepínico, né? Então, isso acaba gerando uma certa confusão. Existem vários casos aí de transtorno de ansiedade que é receitado antidepressivo. Então, gera uma certa confusão, tá? Mas aqui a gente fala sobre os benzodiazepínicos, que são muito utilizados aí para quem tem crise de ansiedade e tudo mais, tá? Então, clonazepam e diazepam, que é o Rivotril, o Lexotan, são muito conhecidos. Qual é o mecanismo de ação desses ansiolíticos? Eles são depressores do sistema nervoso central. E mais uma vez, muito cuidado com os termos, né? Aqui a depressão não está sendo falada como transtorno depressão. Depressão aqui vem de diminuição, ou seja, eles diminuem a atividade de certas áreas do nosso sistema nervoso central. Como, por exemplo, as áreas relacionadas ao medo, à ansiedade, né? Como que eles fazem essa inibição dessas áreas do sistema nervoso central? Eles ligam-se a um canal iônico para GABA, gerando uma hiperpolarização dessas áreas. Aí eu falei, é sempre importante a gente lembrar lá das primeiras aulas. Eu falei para vocês que o GABA é o principal neurotransmissor inibitório. Então, quando esses remédios se ligam ao canal de GABA, eles imitam a ação do GABA, gerando uma inibição desses neurônios. Né? A hiperpolarização, lembra que para poder o neurônio se ativar, ele tem que despolarizar, ele tem que deixar de ser negativo e ficar positivo. Então, nesse caso aqui, quando o remédio ele se liga a esse canal iônico de GABA, ele hiperpolariza, ele deixa a célula mais negativa ainda, deixando mais difícil aquelas áreas se ativarem. Então, por exemplo, pode atuar lá na amígdala cerebral, inibindo a amígdala de gerar a cascata toda aí de medo, a cascata toda do sistema nervoso simpático, cortisol e afins, tá? Eles também são chamados de medicamentos hipnóticos, né? E hipnótico não vem da ideia de ser algo relacionado à ferramenta da hipnose. A gente vai até falar sobre ela hoje também. Mas sim, hipnótico vem de sono, né? Hipno é sono. Então são medicamentos que eles também podem induzir ao sono. A gente fala o seguinte, que esses depressores do sistema nervoso central, esses benzodiazepínicos, eles têm uma sequência de reações que eles vão gerar de acordo com a dose e forma de administração. Uma primeira dose gera um efeito ansiolítico.
né? Então, se você tomar um depressor do sistema nervoso central numa primeira dose, vai tirar um efeito ansiolítico. Numa dose maior, vai gerar um efeito sedativo e hipnótico, ou seja, vai ficar sedado ou você vai realmente dormir, né? Ter uma indução ao sono. E numa dose completamente patológica, né? Até pessoas aí que se entopem de medicação para tentar suicídio, por exemplo, aí pode gerar o coma e morte, porque é como se você estivesse inibindo tanto o sistema nervoso que ele para de funcionar. Então, primeiro você inibe, né, gerando efeito ansiolítico, aí você inibe mais, a pessoa vai dormir, você inibe mais, a pessoa entra em coma, você inibe mais, a pessoa morre. Basicamente isso, tá? Obviamente, pessoal, muito cuidado, né, como eu sempre falo, presta atenção na interpretação. Não estou falando aqui que se você tomar um ansiolítico você vai morrer, é apenas a superdose que gerará isso, até como qualquer outro remédio em superdose pode ser problemático. O antidepressivo a gente já mencionou na aula anterior. Os principais antidepressivos, aí mais uma vez essa confusão aí de termos, né? Mas são os inibidores seletivos de recaptação. Como, por exemplo, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, inibidor seletivo de recaptação de noradrenalina. Então, por conta daquela teoria monoaminérgica de que a depressão estaria majoritariamente ligada a uma baixa disponibilidade desses neurotransmissores, o que que o antidepressivo faz? É impedir a recaptação desses neurotransmissores, mantendo-os por mais tempo na fenda sináptica, mantendo uma maior disponibilidade deles ali, tá? Então, apenas pegando alguns exemplos de psicofármacos, que é a primeira intervenção clínica que a gente pode pensar. A pessoa que tem algum transtorno, alguma psicopatologia, ela pode vir a recorrer aí a alguns remédios, esses aqui são alguns exemplos deles. Mas é claro que nós, enquanto terapeutas, sempre vamos defender a psicoterapia. E é importante também, pessoal, que nós, enquanto terapeutas, a gente também não entre naquela noia, né, naquela neura de que ninguém pode tomar remédio, porque em muitos casos a medicação é sim muito útil, muito benéfica. Quadros, por exemplo, de transtornos do neurodesenvolvimento, a pessoa que tem um TDAH, por exemplo, ela já tem um cérebro atípico, então essa pessoa precisa de uma medicação. Mas seja com a medicação ou não, a psicoterapia é aí um grande ponto de forma natural, vamos dizer assim, que a pessoa ela pode ter uma grande melhora. E aí, para falar sobre psicoterapia como um todo, pessoal, não tem como eu virar para vocês e falar a neurociência da psicoterapia. Porque eu mostrei para vocês que são diversos transtornos, diversos processos, e existem diversas formas de abordar alguém numa terapia. Mas, em geral, independente de quais áreas estão sendo ativadas e utilizadas, o que você está fazendo na terapia é um processo de plasticidade sináptica. Qualquer terapia bem feita, o que acontece é que, ao longo da história dessa pessoa, ela reforçou certas vias neurais e na terapia você cria novas vias neurais que enfraquecem a anterior e fortalece um novo aprendizado. Então, em resumo, a neuroplasticidade é o que explica tudo, né? A neuroplasticidade explica desde o surgimento da patologia até o tratamento dela. É graças ao sistema nervoso ser plástico que existe terapia. Por isso que eu falo que as neurociências, na verdade, elas transformaram a psicologia. E quem não sabe disso ainda vai sendo deixado para trás aí no mercado das psicoterapias, né? Então, não tem como eu ficar aqui aprofundando demais em como a psicoterapia vai atuar. O que você precisa saber é que uma psicoterapia bem feita, ela vai gerar novas vias neurais e vai enfraquecer vias neurais anteriores. E aí tudo depende de acordo com qual que é a abordagem, qual que é a patologia. Mas já que a gente está falando sobre intervenções clínicas, por que não falar sobre algumas ferramentas específicas que podem ser agregadas ao processo da psicoterapia? E aí tem duas ferramentas muito interessantes que cada vez mais têm sido faladas por aí, que é a hipnose e a meditação. Né? A minha câmera, mais uma vez, acho que vai ficar na frente aqui de vocês em parte desse quadro, mas esse é um quadro de um trabalho meu, que foi o meu trabalho da pós-graduação em neurociências pela UFMG, comparando a hipnose e a meditação. Tá? Então aí vocês podem ler um pouquinho, não vou entrar muito nisso, mas vocês saberem que a hipnose e a meditação, elas são ferramentas baseadas em evidências hoje, a gente tem muita evidência científica sobre elas, e que elas possuem muitas coisas em comum, embora elas tenham algumas poucas diferenças, né? E aqui nesse quadro a gente tem as questões que elas são semelhantes e as questões que são diferentes. Não se preocupa se você não estiver conseguindo ler isso aqui agora, a gente vai disponibilizar todos esses slides, é por isso que você precisa acessar o link que está na descrição. Mas como que essas duas ferramentas atuam no nosso cérebro, por exemplo? Aqui, ó, em estudo de eletroencefalografia, a gente vê tanto na hipnose quanto na meditação uma mudança nos padrões de ondas cerebrais. O que é onda cerebral, Lucas? Você não falou sobre isso.
Bom, como eu falei, as neurociências são muito complexas, né? Então tem muita coisa para a gente poder falar. Mas de uma forma muito resumida, as ondas cerebrais, elas são a atividade rítmica e repetitiva do nosso sistema nervoso central. Então, quando nós estamos em um estado de mais relaxamento e repouso, nós tendemos a ter ondas cerebrais mais lentas. Enquanto, quando estamos em um processo de mais atividade, vigília, atenção, estresse, nós temos ondas cerebrais mais rápidas. E elas são divididas da seguinte forma: ondas delta, teta, alfa, beta e gama. As deltas seriam as mais lentas, as gamas seriam as mais rápidas. Na maior parte do tempo, quando estamos acordados, nós temos um padrão predominante de ondas beta, que são ondas mais rápidas, porque a gente precisa estar em maior atenção, né? As ondas gama aqui, elas vão ficar à parte, porque elas têm um padrão muito específico, elas se ativam no nosso sono REM, que é o momento de sonhos vívidos e tudo mais. Vamos ignorar as ondas gama por um certo instante, vamos pensar só daqui para cima, né? Então nós temos as ondas beta aí como as ondas mais rápidas quando estamos acordados. Quando a gente começa a relaxar, a gente entra em ondas alfa. As ondas teta já estão mais associadas ao sono mesmo. E as ondas delta aqui, o sono muito profundo, mais associado a recém-nascidos, que tem mais esses padrões de ondas delta. E o que a gente consegue perceber é que tanto a meditação quanto a hipnose geram um padrão de lentificação das ondas cerebrais, o que pode estar relacionado a uma ativação do sistema nervoso parasimpático, a um padrão realmente mais repouso e relaxamento. Sendo que a hipnose, ela possui mais isso consistente do que a própria meditação, né, esse padrão de ondas muito lentas, e as ondas teta, né, que elas são ondas realmente bastante lentas, que são possíveis de ser acessadas aí com a hipnose, parece que com a meditação também, né, embora com a hipnose seja mais claro. Aqui a gente também fala sobre ondas delta, ondas gama, mas predominantemente aí os artigos têm um certo consenso de que os padrões de ondas teta conseguem ter um aumento aí com essas práticas, tá? O que mais? Várias áreas do cérebro também que estão associadas à prática, tanto da meditação quanto da hipnose, tá? Na hora que está a prática da meditação, mas a hipnose também envolve todas essas áreas que eu vou colocar aqui agora. Como, por exemplo, o córtex do cíngulo anterior, ou córtex cingulado anterior, que ele fica aqui nesse lobo límbico que a gente mostrou, que envolve o corpo caloso, ele faz várias ligações importantes entre o córtex pré-frontal e as áreas de emoções e memórias. O próprio córtex pré-frontal também está muito relacionado a essas ferramentas, a essas práticas. Ou a própria ínsula, que a gente já falou aí que tem uma função em perceber as reações do corpo. O córtex occipital, por quê? Tanto a hipnose quanto a meditação envolve visualizar, né? Fazer visualizações mentais. E o córtex occipital, ele se ativa tanto quando você está vendo coisas reais, quanto no processo de imaginação. A visualização mental também envolve aí o córtex occipital. Temos várias redes envolvidas com a atenção. Então, vários sistemas relacionados à atenção, o córtex do cíngulo anterior, o córtex pré-frontal, a ínsula, essas redes, várias redes associadas à atenção estão associadas tanto à hipnose quanto à meditação. E aqui tá para quem quiser ler. Esse é um trabalho público, tá bom? Eu só passei rapidamente aqui para vocês terem uma ideia que ele existe. É um trabalho público porque foi um trabalho dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, então nem posso comercializar isso. É só você pesquisar aí no Google da vida, hipnose, meditação, comparativo de processos neurobiológicos, que vocês vão acessar esse meu trabalho. É um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer, embora ele tenha sido apenas um TCC, né, de pós-graduação, mas que ele foi orientado pelo professor Ramon Cossenza. Talvez alguns de vocês conheçam ele. O professor Ramon Cossenza, ele é autor de grandes livros utilizados aí como referência em neurociências, o fundamento de neuroanatomia. Ele tem um livro também na área da meditação, do mindfulness. Tem um livro na área da educação que é muito famoso. Então ele é um grande nome aí das neurociências e ele foi meu orientador desse trabalho, né? O que foi muito legal. E aqui, só para vocês terem ideia de que o que eu estou falando não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, alguns artigos científicos que falam sobre essas ferramentas, né? Por exemplo, existe esse artigo aqui que foi publicado na Nature, que é uma das principais revistas científicas aí de qualidade de artigos científicos, que fala realmente sobre a neurociência do mindfulness, da meditação, mais especificamente do mindfulness. Mostrou que havia alterações na amígdala, no estriado, no córtex pré-frontal, na ínsula, em outras áreas em pessoas que praticavam mindfulness. Aqui esse outro artigo científico mostrando que um treinamento de curto prazo de meditação já melhorava os scores de atenção e de autorregulação.
Então, 20 minutos de prática por dia durante 5 dias já gerou uma melhora nos scores de teste de rede de atenção, menor ansiedade, depressão, raiva e fadiga, e maior vigor na escala de perfil de estados de humor, uma diminuição significativa do cortisol relacionado ao estresse, que nós já falamos por aí, e aumento da imunorreatividade. Olha aqui mostrando uma relação, mais uma vez, do cortisol com o sistema imunológico, né? Então, uma diminuição do cortisol dá um aumento da imunorreatividade. Então, vários benefícios aí da prática da meditação. Mais um artigo científico aqui mostrando sobre correlatos neurais do mindfulness, mostrando que há um aumento da espessura do córtex pré-frontal e uma diminuição estrutural da amígdala cerebral com a prática da meditação. Se eu falei para vocês que a amígdala cerebral está relacionada com a reatividade emocional e o córtex pré-frontal está relacionado ao gerenciamento das emoções, ao controle inibitório, se você tem um aumento do córtex pré-frontal e uma diminuição da amígdala, isso significa uma reatividade emocional mais baixa, a pessoa tendo reações menos intensas e mais curtas, né? Uma melhor inteligência emocional, vamos dizer assim. Então, são vários estudos aí bem interessantes sobre a meditação em termos de neurociência. Mais um estudo aqui, ó, mostrando alterações do nosso sistema nervoso autônomo com uma meditação de curto prazo. Um aumento do tônus parasimpático, né? Vamos dizer assim, um aumento da atividade parasimpática em comparação com a atividade simpática, diminuição do estresse, aumento da autorregulação emocional, sensação de bem-estar, melhor desempenho na atenção, na memória operacional, no controle inibitório, várias questões aí associadas às funções executivas, né? Tanto que por isso existem certos tipos de meditação que são muito boas para quem tem TDAH, porque melhora aí a função, as nossas funções executivas, que costumam estar em defasagem em quem tem TDAH. E esse estudo aqui é muito interessante, que ele não é especificamente aqui sobre meditação, mas mostrando de que a imaginação pode gerar neuroplasticidade. Então eu estou falando com vocês que a terapia, ela funciona porque o sistema nervoso é plástico. E as visualizações mentais também geram neuroplasticidade. Ou seja, meditação, hipnose, esses processos de visualizar mentalmente também gera mudanças reais no cérebro, tal qual passar por experiências reais. E isso é muito interessante. Aqui falando especificamente sobre a ferramenta da hipnose, tá mostrando que é uma ferramenta real, que não é nenhuma pseudociência. É claro que tem muita pseudociência aí no ramo, muita gente falando besteira, mas que existe sim várias evidências que mostram que é uma ferramenta real, muito interessante, com muita evidência, tá? Então, nesse momento aqui, esse estudo, ele é bem legal, que ele mostra o seguinte. Foi apresentado aqui para os pacientes desse estudo, aqui está a referência, essa imagem colorida e essa imagem aqui em preto e branco. E aí o que acontece é o seguinte, existem certas áreas do cérebro que são ativadas no momento que a pessoa vê a imagem colorida, e existem outras áreas do cérebro que são ativadas quando a pessoa vê a imagem em preto e branco. Só que, quando a pessoa passava por um processo de hipnose para poder ver a imagem colorida como se fosse preta e branca e ver a preta e branca como se fosse colorida, os correlatos neurais eram equivalentes. O que acontecia era que quem recebia a sugestão que a ver colorida via colorido, mesmo se a imagem fosse preto e branco. E quem recebia a imagem, a sugestão que havia em preto e branco, mesmo sendo colorida, aí vinha em preto e branco. Eu não sei se eu falei a mesma coisa duas vezes, mas vocês entenderam, né? Era a sugestão que era dada para a pessoa que gerava o correlato neural e não o contrário, mostrando que realmente aí a hipnose é um fenômeno que não só a pessoa relata estar acontecendo, como no cérebro a gente vê que é um fenômeno real, de alteração de percepção de realidade, né? Muito além do placebo, a hipnose alterando a realidade e a fisiologia. Esse aqui é um slide, né, um estudo mostrando o seguinte. No primeiro momento, os participantes eles foram induzidos fisicamente a um estímulo de dor. Aí houve essas áreas do cérebro aqui relacionadas à dor. Se você pedia para a pessoa só imaginar a dor, a esse terceiro aqui, ó, ela não tinha essa ativação. Agora, se ela passava por um processo de hipnose para poder sentir aquela dor hipnoticamente, né, sem realmente ser induzido, ela tinha de fato a ativação dessas mesmas áreas, como esse estudo aqui mostra. Ou seja, mostrando os correlatos neurais, mais uma vez mostrando uma experiência real, né, de alteração da percepção da realidade com a hipnose, mostrando que é uma ferramenta realmente que pode ser utilizada, porque é uma ferramenta baseada em evidências. E uma outra coisa também que mostra aí a veracidade da ferramenta da hipnose é o teste Stroop. Faz esse teste aí, ó. Tenta fazer agora por alguns minutos. Você tem que falar o seguinte: você tem que falar
a cor e não a palavra. Então aqui, amarelo está escrito em verde, então você vai falar verde. Aqui você vai falar vermelho, aqui você vai falar azul, amarelo. Mas tem que falar bem rápido. Tenta falar isso aí, ó. Verde, vermelho, azul, amarelo, eu já me perdi aqui, ó. Tenta falar bem rápido agora aí, ó. Só a cor, não a palavra. Vai lá, vou dar uns segundinhos para você fazer isso. Difícil, não é? A maioria das pessoas se embanana toda ou consegue falando muito lentamente. Algumas pessoas até vão melhor no teste, mas dá uma confundida na cabeça. Agora, faz diferente. Faz com esse aqui, ó. Tudo bem que as cores estão meio zoadas aqui, né? Imagina que isso aqui é vermelho. Fica muito mais fácil, né? Roxo, marrom, vermelho, verde, verde, amarelo, azul, roxo. Porque nesse momento você não sabe ler isso aqui. A não ser que você saiba chinês, eu acho que isso é chinês, né? Nem sei. A não ser que você saiba ler chinês, você não vai ter esse conflito interno de ler e ter que falar outra coisa, né? Então, esse teste Stroop é um dos testes mais robustos da psicofisiologia. E o que acontece é que existe esse estudo aqui de Haas e colaboradores, na verdade foi uma sequência de estudos que foram feitos, que mostraram que pessoas que eram hipnotizadas para poder ter uma alteração da percepção, né, do que elas estavam vendo, elas conseguiam fazer o teste Stroop sem absolutamente nenhuma dificuldade, mostrando mais uma vez a veracidade da ferramenta da hipnose em alterar as percepções das pessoas. Mas muito além apenas de alterar a percepção das pessoas, existem evidências clínicas do uso da hipnose. A hipnose hoje não é vista como uma ferramenta que por si só trata as pessoas com evidências, mas sim como uma ferramenta que pode ser associada a certas práticas terapêuticas e com isso melhorar os seus resultados. Então, isso aqui é uma meta-análise publicada em 2021, mostrando que a hipnose associada à terapia cognitivo-comportamental gera um resultado melhor do que apenas a terapia cognitivo-comportamental. E aqui eu trouxe algumas evidências de como o cérebro realmente tem uma atividade alterada com a ferramenta da hipnose, tá? Então, já falei com vocês sobre psicofármacos, já falei sobre psicoterapia, já falei sobre meditação, sobre hipnose, e vamos fechar falando um pouco sobre esse conceito tão importante que tem crescido aí nas redes sociais ultimamente, que é o termo prática baseada em evidências, ou PBE. Prática baseada em evidência, pessoal, não é simplesmente saber o que tem evidência. É uma junção de certos fatores que, quando eles estão em conjunto, eles tornam a nossa prática muito mais assertiva, ética, responsável e eficiente. PBE é a tomada de decisão consciente que é baseada não somente em evidência, mas também nas características e preferências do paciente. A PBE deve levar em conta que o cuidado do paciente é individual e contém várias incertezas. Então, várias pessoas criticam as práticas baseadas em evidência, falando assim: ah, porque vocês querem colocar todo mundo no mesmo balaio, porque você não individualiza. Pessoal, se você faz isso, você não está trabalhando com prática baseada em evidência. A PBE, ela necessariamente envolve você pegar a melhor evidência e adequar de uma forma individualizada ao seu paciente, tá? Então, o que que é uma prática realmente baseada em evidências? Ela segue algumas premissas básicas. A primeira delas é que a pesquisa deve auxiliar na tomada de decisão. Sua tomada de decisão enquanto terapeuta não pode ser com base nas vozes da sua cabeça. Ela deve ser com base em pesquisas científicas de qualidade. Melhora no desfecho não significa que a intervenção é eficaz. O que que isso significa, Lucas? Significa que às vezes tem muito terapeuta que vai falar assim: ah, o que eu trabalho eu não tenho evidência nenhuma, não conheço artigo científico, nem sei ler artigo científico, não sei nada, mas eu sei que funciona, porque na minha prática eu vejo que funciona. Melhora no desfecho não significa que a intervenção é eficaz, tá? Por isso que você está aqui aprendendo neurociências. Porque aprender sobre as evidências é importante, porque a sua visão enquanto terapeuta pode ser totalmente distorcida. O seu paciente, ele pode até ter melhorado, mas não necessariamente ele melhorou por causa da sua intervenção. Ele pode ter melhorado por conta de outras coisas que aconteceram ou pelo simples fato de você ter tido um acolhimento, né? Pode ter sido aí o efeito placebo, o efeito do acolhimento que gerou a melhora e não da intervenção específica que você utilizou. Então é importante a gente saber que para a gente saber se a intervenção é eficaz, é pesquisa científica, não é nossa prática clínica, embora nossa prática clínica tenha sim uma importância. Por isso, clínicos e pesquisadores não são inimigos, pessoal. O pesquisador não está aqui só para poder apontar o dedo para o que não funciona, mas sim para te mostrar o que funciona.
clínico e pesquisador devem se auxiliar, devem trabalhar em conjunto para poder ter aí uma prática eficaz. Tanto o clínico, ele ajuda o pesquisador, porque as pesquisas científicas são conduzidas contratando clínicos para poder fazer isso, quanto o pesquisador ajuda o clínico mostrando para o clínico o que é que ele tem que fazer. Coisa importante, nem toda pesquisa demonstra evidências clínicas, tá? A gente teve muito isso aí no período da Covid. Estudos científicos, por exemplo, que mostravam que a ivermectina funciona para a Covid, mas não eram evidências clínicas, eram evidências in vitro, não era realmente algo que poderia ser aplicado para um tratamento clínico para o ser humano, tá? Então, nem toda pesquisa é uma evidência clínica, podem ser estudos científicos que não servem para a gente trazer para a prática clínica. E mesmo as evidências clínicas, nem todas elas são de qualidade. Coisa importante, pessoal, nós temos artigos científicos sendo publicados para tudo que você pode imaginar. Tudo quanto é tipo de prática tem artigo científico. Isso não quer dizer que aquilo presta, porque existem muitos artigos científicos de péssima qualidade. Evidências clínicas de baixa qualidade não servem para a gente poder utilizar aí na nossa prática, tá? Mesmo que a gente saiba das evidências, o cuidado individual permanece indispensável. Nós precisamos individualizar nossas condutas e saber que cada indivíduo é único. Estudos têm riscos de viés, tem sim, tá? O estudo pode ter um viés também, mas a sua observação clínica tem um viés muito maior. A pesquisa científica é muito mais confiável do que a sua visão clínica, tá? Então, a PBE, no final das contas, pessoal, a prática baseada em evidência é uma junção de três grandes pilares: a melhor evidência clínica, com a expertise do profissional e as preferências do paciente, tá? O que isso significa? A melhor evidência clínica é você saber o que fazer, é você saber buscar nas fontes científicas qual é a melhor abordagem para tratar essa demanda específica. Mas não basta só você saber isso. Você tem que saber como fazer isso. Como que eu aplico essa técnica? Eu tenho expertise? Aí entra a experiência. Aí entra a importância da pessoa que ela é experiente, que ela já sabe aplicar, que ela já fez vários cursos, porque ela tem experiência prática na aplicação daquela intervenção. E por fim, são as preferências do paciente. O paciente concorda, ele quer passar por esse processo terapêutico, ele se adequa a isso. Porque eu vou pegar um exemplo aqui, tá? A terapia cognitivo-comportamental é considerado padrão ouro aí para o tratamento da maioria das psicopatologias. Mas vai que o seu paciente em específico não se adequa a essa abordagem. Ou porque ele já passou por outros profissionais e não teve resultado, ele não está afim de passar por isso mais. Aí você tem que saber adequar aí a sua prática à individualidade daquele paciente também, tá? No final das contas, pessoal, quando a gente fala sobre psicoterapia, a gente tem que assumir uma realidade também inconveniente que a qualidade da evidência para a maioria das intervenções clínicas em psicoterapia é muito baixa. Nós não temos evidências super robustas para a gente saber exatamente o que fazer com cada paciente. Então, eu considero que essa pirâmide aqui é o que a gente precisa seguir de melhor com os nossos pacientes, que é o seguinte: se eu souber de uma evidência muito robusta, né, se eu tiver acesso a uma evidência realmente muito boa para tratar aquele paciente, a primeira coisa que eu tenho que pensar em utilizar é a melhor evidência disponível. Vou pegar um exemplo. Tratamento de fobias, a melhor evidência é terapia de exposição, é dessensibilização sistemática. Então, vamos utilizar a melhor evidência. Mas se por um acaso não existe uma grande evidência para aquilo, ou aquela melhor evidência não se adequou àquele paciente, não funcionou bem, eu posso ir para outras técnicas, outras terapias, que embora a gente não tenha uma grande evidência do seu resultado, são terapias plausíveis. Aí entra a importância, por exemplo, de você dominar a neurociência com profundidade. Porque com isso, você vai saber quando aquelas melhores técnicas não se adequarem, o que eu posso utilizar secundariamente que é plausível com o quadro que esse paciente está me demonstrando. E o entendimento das neurociências nos ajuda a entender o que é plausível e o que não é. E se por um acaso eu tiver que utilizar uma prática que nem plausível é, no mínimo ela tem que ser uma prática segura. Uma prática que nós não temos evidências de periculosidade da sua prática e de que, de preferência, já tenha sido estudado o suficiente para a gente saber que é uma ferramenta segura, tá? Então, pessoal, essa era a nossa aula sobre intervenções clínicas. A ideia dela é que você possa entender de que ao
tomar uma decisão dentro de psicoterapia, dentro de intervenções clínicas, né, até medicações e tudo mais, o entendimento do cérebro também é fundamental. Nós falamos primeiramente sobre como que os remédios atuam no nosso cérebro, entender isso é importante, entender isso é muito importante, mesmo que você não vá receitar fármacos, né? Se você não é um médico psiquiatra, você não vai receitar medicação. Mas porque você vai entender o que está acontecendo no cérebro do seu paciente quando ele toma uma medicação. Você vai entender, inclusive, como orientar o seu paciente a procurar um psiquiatra quando necessário, explicar o porquê, né? Já tive vários pacientes meus, por exemplo, com quadro de TDAH, que eu preciso realmente explicar para eles como o cérebro funciona, para eles se convencerem de que no caso deles é importante sim, eles procurarem uma ajuda psiquiátrica, porque muitas vezes o psicoestimulante ele é necessário nesses quadros, ou outros casos até psiquiátricos. Entender sobre como que certas ferramentas, como a meditação, a hipnose, atuam no nosso cérebro é importante para quem trabalha com isso ou para quem quer trabalhar. E entender que a psicoterapia, ela modifica o funcionamento do nosso cérebro. Ela é uma ferramenta, ela é um processo que a partir do direcionamento, vias neurais novas são criadas e vias anteriores são deixadas de lado. E para isso é importante ter uma prática baseada em evidência, em que a gente leve em consideração a segurança, a plausibilidade e a evidência daquela prática específica, tá? Bom, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre um assunto ainda muito mais importante sobre neurociência. A gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre tudo isso e consolidar tudo que a gente conversou até aqui. Então, a gente vai pegar tudo aquilo que a gente viu desde a nossa primeira aula até agora e consolidar na nossa aula final. Eu te espero lá, não perde ela. Tchau, tchau.